verso 21 ao 27, diz assim a palavra de Deus. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. Versículo 25. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Peço aos amados irmãos e amigos visitantes, abra também sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e também versículo 8. 1 Coríntios 5, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vou ler novamente, acompanhe comigo, por gentileza. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos ou com os pães da sinceridade e da verdade. Vamos orar? Suplicamos nesse instante, Senhor, a intervenção soberana do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos ajuda, Pai, a discernir, a compreender a Tua verdade revelada. Eu suplico ao Senhor, ó Deus, faz com que Tua palavra ilumine a nossa mente, ilumine, ó Deus, o nosso coração, e que através dela, ó Pai, somente dela, nós saiamos daqui convictos de que o Senhor falou conosco. Eu peço que o Senhor se compadeça de nós, que o Teu favor imerecido esteja nos conduzindo nessa noite. Me usa como instrumento nas Tuas mãos, para a glória do Teu reino, para a edificação dos Teus santos e para a conversão de pecadores. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente comemora uma espécie de paradoxo, né? É um dia onde é celebrada a Páscoa. Coincidentemente, nós ouvimos, né, que dia 1º de abril é o dia da mentira. É o dia da mentira. E se a gente for parar para pensar, toda a história humana e toda a trajetória humana
enquanto vivência, enquanto experiência de vida, ela sempre foi marcada por essa palavra tão pequena, mas com um significado, com uma percepção muito aguçada, né, no mundo em que vivemos. A mentira, ela rege a nossa sociedade, ela rege as nossas relações interpessoais. E a palavra de Deus, ela diz: seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. A verdade, ela parece ter um nível de dificuldade maior. Por isso nós somos incentivados a mentir. É o famoso jeitinho brasileiro, é a famosa manobra, é o famoso ser esperto. E Jesus Cristo, na sua palavra, especialmente no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto que a gente leu, o primeiro texto de Êxodo, vai tratar da morte dos primogênitos dos egípcios. Os irmãos lembram bem que Deus ordenou a Moisés que fosse até o Egito para libertar o povo da escravidão, do cativeiro egípcio. E o que Deus disse a Moisés foi: eu tenho ouvido a aflição do meu povo, eu tenho ouvido o seu clamor, e eu quero que você vá e seja meu instrumento para a libertação daquele povo. Moisés argumenta com Deus: como é que eu vou aos egípcios? Como é que eu vou falar com o faraó? Eu sou pesado de língua, ou seja, eu sou gago. Eu não sei falar, eu não tenho uma boa oratória. Como é que eu vou dizer ao faraó? E o que Deus diz a Moisés é: quem fez a boca do homem? Quem fez o surdo, o mudo ou o que vê, não sou eu, o Senhor? E quando eu chegar ao faraó e perguntarem quem eu sou, ou melhor, quem tu és, o que é que eu digo? Aí Deus diz a ele: diga a ele que o eu sou o enviou até aqui. E esse eu sou, o John Stott, vocês ouviram muito esse nome, né, no congresso. Ele disse que tem um significado semelhante, irmão Jackson, ao verbo to be no inglês. O I am, que quer dizer eu sou, mas pode significar também eu estou com você. Caminhe comigo, Moisés, e você vai me conhecer. À medida que você caminhar comigo, você vai saber quem sou eu. Deus então manda que Moisés vá ao Egito libertar o seu povo. E Moisés por várias vezes comparece à presença do faraó. E o faraó insistentemente diz que não deixaria o povo ir. Na última das pragas, depois da insistência, da teimosia do faraó, Deus então resolve exterminar todo o primogênito egípcio. Os filhos dos egípcios seriam mortos. E Deus, para poupar o seu povo, diz a Moisés: vai vir a morte sobre os filhos dos egípcios, e a morte não virá sobre os filhos de vocês, se vocês imolarem um cordeiro e colocarem sobre as vigas das portas sangue. Não era a capacidade de Moisés, não era a capacidade de diplomacia de Arão, ou seja, não dava só para Moisés ir com o seu cajado, não dava para Moisés ou Arão irem só com o seu carisma, não dava para eles irem somente com a palavra deles, porque com tudo isso eles impressionariam o povo, mas não a Deus. E o que Deus disse a Moisés foi: derrama sangue sobre as vigas das portas. E quando o anjo da morte passar, nas casas que estiverem aspergido o sangue, essas serão poupadas. E aqui a gente aprende que Deus só visita, meus amados irmãos, a espécie humana sem juízo pelo sangue do Cordeiro. Deus só visita a espécie humana sem juízo pelo sangue
do Cordeiro. E no antigo Israel se estabelece a Páscoa. Se estabelece a passagem do povo da escravidão do Egito para a libertação. A passagem do povo da escravidão do jugo de Faraó para a promessa de que eles iriam habitar numa terra que manava leite e mel. A Páscoa é uma das festas judaicas, ou festa dos pães sem fermento, que simboliza a passagem da escravidão para a libertação, do jugo, da culpa, do medo, da escravidão, das pressões, para a liberdade. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas a carta da liberdade, e ele vai dizer no capítulo 5, verso 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se submetam a jugo de escravidão. A passagem do Egito, da escravidão de Faraó, para a terra prometida, nos revelou que enquanto Moisés caminhava, e o perfil que a Bíblia dá de Moisés é que Moisés era um homem muito manso, falho, pecador, mas manso, é que todo dia Deus estendeu as mãos a um povo rebelde e contradizente, a um povo que o Senhor à noite colocava uma coluna de fogo para aquecer do frio, de dia uma nuvem para lhes proteger do sol, um povo que viu o mar vermelho se abrir, e um povo que durante toda a sua trajetória disse a Moisés: seria melhor que nós estivéssemos no Egito, seria melhor que tivéssemos ficado no Egito. Um povo que dizia a Moisés: nós não acreditamos que você é o nosso líder legítimo. Um povo que ergueu um bezerro de ouro e em sua idolatria adorou aquele bezerro de ouro. Um povo rebelde e contradizente, que viu os milagres de Deus, viu a providência de Deus, viu o cuidado de Deus, viu a misericórdia de Deus, viu a preservação de Deus, mas era um povo de dura cerviz, de coração obstinado. Mas o que isso, afinal de contas, tem a ver com a Páscoa? A Páscoa que é tão dita por aí, é tão falada em nossos dias. O apóstolo Paulo, conhecedor profundo do Antigo Testamento, ele nos afirma no versículo 7, no capítulo 5, verso 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O que Paulo está dizendo é: lancem fora o fermento velho. A imagem que Paulo traz aqui é da Páscoa judaica, a festa dos pães sem fermento. Paulo diz que Cristo é o nosso Cordeiro, o Cordeiro que foi sacrificado pelos nossos pecados. E ele está dizendo: lancem fora o velho fermento. Que velho fermento é esse? Esse velho fermento, essa coisa que para Paulo soa como negativa, essa coisa, meus amados irmãos, que soa como ruim, esse velho fermento é o pecado. Esse velho fermento é a iniquidade. Esse velho fermento é a idolatria. Esse velho fermento é a mentira. Esse velho fermento é a ganância. Esse velho fermento é a lascívia. Esse velho fermento é a imoralidade sexual. Esse velho fermento é a fofoca. Esse velho fermento é o ódio.
Esse velho fermento é a falta de perdão. Esse velho fermento é a ira. Esse velho fermento é a cólera. Esse velho fermento é o pecado. Tudo que você faz, fala ou pensa que não agrada a Deus. A palavra de Deus nos orienta: lancem fora o velho fermento. Mas sai fora o velho fermento. Sabe por quê? Para que vocês sejam nova massa. Sabe o que é uma nova massa? Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de uma doutrina chamada regeneração. Paulo está falando de uma doutrina chamada novo nascimento. Lancem fora a iniquidade, o pecado, tudo aquilo que afasta vocês de Deus, para que vocês sejam novas massas, novos homens, novas mulheres. Sabe por quê? Porque Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto e ele diz assim: lancem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como vocês são de fato. Então, para que a gente deve lançar fora a iniquidade, o pecado? Para que vocês sejam novas criaturas, como de fato vocês já são, ou como de fato vocês dizem que são. Lance fora o fermento da maledicência, porque com a nossa língua nós bendizemos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus, e com a nossa língua nós amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Lance fora o ódio, a amargura, a falta de perdão. Lance fora o rancor. Lance fora aquelas coisas que você acumula em você quando ninguém está vendo. Lance fora o fermento velho, para que vocês sejam novas massas, novas pessoas, novas criaturas, novos homens, novas mulheres, como de fato vocês são, como de fato vocês dizem que são. E para isso, Jesus Cristo disse: não se põe remendo novo em veste de pano velha. Não se põe vinho novo em odres velhos. Se você colocar um vinho novo no odre velho, vai arrebentar o odre velho. As nossas igrejas estão marcadas todos os domingos. E eu não estou falando de igreja específica. Estou falando da igreja evangélica brasileira como um todo, a nível de Brasil. Estão marcadas por odres velhos, remendados. Por isso, esse país é um país tão religioso, mas ao mesmo tempo tão ímpio. C.S. Lewis, um teólogo cristão, ele diz: de todos os homens maus piores são homens maus religiosos. E aí eu quero chamar a sua atenção da necessidade contínua de você lançar fora da sua vida toda a iniquidade, de você fazer uma faxina diária no seu ser. A necessidade contínua de você examinar-se a si mesmo. A necessidade contínua de você pedir a Deus que te ensine a perdoar aqueles a quem você guarda rancor. A necessidade contínua de lançar fora da sua vida toda a iniquidade, porque Deus não pediu para você dizer que era crente, não. Essa igreja não pediu para você sair aí na sociedade dizendo que era crente, não.
Eu não estou pedindo, Jesus não está implorando o favor de ninguém. Não estou pedindo a você que saia por aí dizendo que é crente, não. O que eu estou pedindo de você é, se você diz que é cristão, haja como tal. Lance fora o fermento velho. Cuidado com o que você fala. Cuidado de quem você fala. Cuidado com o que você fala. Porque nós somos seletivos. A nossa memória é seletiva. As nossas leituras da Bíblia são seletivas. Nós pegamos as partes que achamos convenientes e as partes que nos afrontam, que confrontam o nosso estilo de vida, nós simplesmente deixamos de lado. Por isso que Agostinho disse, se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, você não crê no Evangelho, mas sim em si mesmos. Em si mesmo. Lance fora o fermento velho. Não celebre culto a Deus. Se há fermento da maldade no seu coração, não celebre, porque Deus não aceitará o seu culto. Não perca o seu tempo celebrando o culto a Deus, se dentro de você, se a sua vida não é um culto vivo, santo e agradável a Deus durante a semana. Por isso, não haverá vida no culto se não houver culto na vida. Não haverá vida no culto se não houver culto na vida. Lance fora. Jesus, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, porque os sãos não precisam de médico. Jesus veio para que os que veem se tornem cegos e os cegos vejam. Jesus veio para todos aqueles que antes de tudo, sabem que necessitam da graça e da misericórdia de Deus. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas sabe por que Jesus não resgata mais gente dentro da igreja? Porque está todo mundo achado. É todo mundo muito crente, todo mundo muito santo, todo mundo muito espiritual. Por isso a igreja jamais será um museu para gente santarrona, mas a igreja sempre será um hospital para doentes da alma, como eu e você. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você conhece Jackson, A.W. Tozer, e sei que você gosta de ler esse camarada. Um homem de Deus. Ele diz: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Livre-se de todo o fermento da maldade. Uma das maldades mais sutis que nos impedem de celebrar a Páscoa, de celebrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é porque, meus irmãos, nós vivemos um tempo em que as pessoas não se percebem mais como pecadoras. É algo assim assustador. Não tem mais pecadores. Os meninos viram lá no congresso, o pastor Júnior contou, teve um amigo dele que colocou na frente da igreja assim, né? Uma placa bem grande: proibido a entrada de pessoas perfeitas. Não foi, Rael? Proibido a entrada de pessoas perfeitas. E ele encontrou uma pessoa que estava desesperada, necessitada, que disse: pastor, eu só entrei na igreja porque eu vi essa placa aqui, ó. Aqui a gente não vai botar placa assim não, mas eu estou dizendo para vocês, tá certo? Proibido a entrada de pessoas perfeitas. Como alguém que certa vez foi se queixar com Deus e disse: Senhor, eu não vou na igreja porque eles não me deixam entrar. Ao que Deus respondeu: fica tranquilo, meu filho, eles também não me deixam entrar. E Jesus termina o Novo Testamento com Jesus fora da igreja. Isso é um problema.
O Novo Testamento começa com Jesus no deserto, através de João Batista, chamando o povo ao arrependimento, e termina com Jesus fora da igreja, batendo na porta, dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Nós precisamos, meus amados irmãos, lançar fora toda a iniquidade, lançar fora o nosso ódio, lançar fora a nossa idolatria, lançar fora tudo aquilo que a gente sabe que desagrada a Deus. Para quê? Para que sejamos nova massa, para que sejamos novas pessoas, como de fato nós somos. Por quê? Porque Cristo, nosso Cordeiro, nossa Páscoa, Jesus Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado. Jesus Cristo foi morto, foi sacrificado pelos nossos pecados. Pode, por favor. Em segundo lugar, celebremos a festa da morte e da ressurreição de Jesus, não com o velho fermento da maldade, mas com os pães da sinceridade e da verdade, é o que Paulo vai dizer. Pode passar, por favor, Eli. O homem morto em seus delitos e pecados, inimigo de Deus, merecedor da ira de Deus. O homem, um ser fraco, um ser frágil, limitado, condicionado à existência, finito. Pode ir passando, minha querida. Volte lá, por favor. Passe. Passe. O homem... Não, volte. Calma. Dê um toque. Pronto. O homem tem buscado várias coisas. Tem buscado paz. Tem buscado amor. Tem buscado esperança. Tem buscado perdão. Alguns estudiosos dizem que até mesmo os suicidas, eles muitas vezes não estão querendo fazer mal a si próprios, mas eles estão querendo se livrar de um sofrimento terrível. Eles estão querendo dar um basta ao seu sofrimento, visto que ninguém os entende, ninguém os compreende. Nós temos um índice de depressão nos nossos dias, e depressão, vou dizer a vocês, não é pecado, viu? Ninguém é menos crente que ninguém por ter depressão. O profeta Jeremias teve depressão. Homens de Deus na história tiveram depressão. E é doença, precisa ser tratada. Mas o homem tem buscado todas essas coisas. Só tem encontrado conflito, solidão, medo e culpa. Pode passar. E na sua tentativa de chegar até Deus, o homem encontra essa barreira terrível, essa barreira chamada pecado. Esse fermento velho chamado pecado que nos distanciou de Deus, que nos afastou de Deus. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí não tem como o homem ser reconciliado com Deus, senão, pode passar, através, segura aí, do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não tem nenhuma forma de você ser aceito por Deus, senão através do sangue de Jesus Cristo, o seu amado Filho. Você só pode ser aceito por Deus se você for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo. Por isso que muitos têm buscado vários atalhos para se chegar até Deus. Porque a religião, a religiosidade, algo intrínseco a nós, é o homem buscando Deus. O Evangelho é Deus buscando o homem. É como disse a palavra de Deus, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus morreu por pecadores. E Ele veio salvar quem está perdido. Ele veio salvar os doentes e não os sãos. E mediante a morte e a ressurreição de Cristo, nós podemos ser reconciliados com Deus. Por isso o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Coríntios: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, os seus pecados. Você conhece a palavra amputar? O que é amputar? Cortar, tirar. Aqui há uma doutrina chamada imputação, que quer dizer inserir, colocar os seus pecados, os meus pecados, foram imputados, foram inseridos sobre Cristo. Por isso a Bíblia diz, Romanos 5, verso 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus por meio de Cristo. Os nossos pecados são como crimes, como delitos, e você ofendeu um Deus santo e justo. E a única coisa que você merecia por ofender esse Deus santo e justo era o inferno eterno, era a condenação eterna. Mas Deus, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pela graça vocês são salvos. Os nossos pecados são lançados sobre Cristo. A Bíblia diz que Ele foi entregue à morte por nossos pecados. O Cordeiro de Deus, a nossa Páscoa, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Na cruz ocorre a dupla imputação, ou seja, os seus pecados são lançados sobre Jesus. Isso te livra do inferno, mas não te leva para o céu. O que te leva para o céu é que o Deus Pai aceitou o sacrifício do seu Filho unigênito e Ele gritou na cruz: Tetelestai, está consumado. Os seus pecados são lançados sobre Jesus e Deus aceita o sacrifício do seu amado Filho, e a justiça perfeita de Jesus é lançada sobre você. Aí você pode ser declarado justo aos olhos de Deus. Como diria Martinho Lutero, tanto justo quanto pecador. Pecador justificado, declarado justo aos olhos de Deus. Só isso no dia do juízo vai fazer diferença. Você pode dizer assim, mas eu fui membro de igreja, eu ia para a igreja todo dia, então eu não ia nenhum dia. Deus, não adianta, no dia do juízo, não importa o que as pessoas sabem ao seu respeito, importa aquilo que Deus sabe ao seu respeito. E no dia do juízo, a sentença é: você foi justificado pelo Cordeiro da Páscoa, pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você foi justificado, você pode ser salvo. Se você não foi justificado, você não pode ser salvo. É o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos era mestre em Israel. Nicodemos fumava? Fumava, gente? Claro que não. Nicodemos bebia? Nicodemos conhecia a Bíblia mais do que eu e você. Nicodemos era salvo? Não.
Ele pode ter sido salvo, mas quando Jesus teve uma conversa com ele, Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós temos muitos membros de igreja, na igreja evangélica hoje, que nunca nasceram de novo. São religiosos, convencidos da sua própria justiça. São pessoas ímpias, são pessoas que nunca tiveram o coração rasgado pela palavra de Deus, mas estão todos os dias, frequentam os cultos, vêm aos domingos. E ouvirão do Senhor: eu nunca conheci você. Mas eu fiz, eu falei, eu profetizei, eu expulsei demônios, eu fiz milagres. Afaste-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Mas se você diz para mim que você foi salvo e a sua vida não mudou, e você é a mesma pessoa do que você era há 30 anos atrás, eu pergunto a você: Deus te salvou do quê? Do que Deus te salvou? E a gente fica se perguntando o que é que aconteceu com este mundo, e deveríamos nos perguntar o que aconteceu com o sal e com a luz deste mundo. O que aconteceu com o sal e com a luz deste mundo. Pode passar, por favor, minha flor. O processo de imputação pode passar. Pode passar. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Entende isso? Se não fosse sangue derramado lá pelo povo de Deus, pelos filhos do povo de Deus, lá no Êxodo, eles seriam mortos, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas meu pai é crente, mas meus avós nasceram na igreja, mas meu pastor é um bom pastor, é um homem de Deus. O sangue o sangue do pastor de vocês não dá nem para pagar o pecado dele, quanto mais o de vocês. Por isso que nós oramos em nome, por meio e somente através de Jesus Cristo. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há outra alternativa, não há outra possibilidade, senão através do sangue do Cordeiro, porque sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão dos pecados, e Deus só vai visitar você. E não se engane, falta pouco. A Bíblia diz que a vida da gente é como um vapor que aparece e depois se desvanece. Seja você indo até Ele, seja Ele vindo encontrá-lo, você estará com Cristo. E saiba, se o sangue do Cordeiro, se o sacrifício genuíno, bendito de Cristo, não te fez uma nova criatura, o que virá para você será juízo. A menos que você se arrependa, a menos que o sangue do Cordeiro te transforme e produza em você o caráter de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Livrem-se dos pães da maldade. Se livre do fermento velho. Porque agora vocês são novas criaturas. E Paulo está falando para uma igreja aqui, ó. Se você ler essa carta, que tinha gente que abusava da mulher do pai. Não é? Paulo está falando para uma igreja extremamente complicada, que é a igreja de Corinto. Pois assim, vocês dizem que são crentes, mas assim, o jeito de vocês, o estilo de vida de vocês, mostra que, é isso que ele escreve aos Gálatas também, o que predomina em vocês são as obras da carne, lascívia, glutonaria, feitiçaria, idolatria, ódio, dissensão, contenda, inveja. Essas obras, essas são as características do bode, do ímpio. Mas o fruto do Espírito é amor, domínio próprio, mansidão, bondade, benignidade, paciência. Contra estas coisas não há lei. Sabe por quê? Foi o texto que acho que foi a irmã Jurinha que leu aqui nessa noite.
A lei de Deus se resume no amor. E o amor verdadeiro derramou sangue. O amor verdadeiro não é baboseira filosófica. O amor verdadeiro é encarnação. O amor verdadeiro é esperança. O amor verdadeiro é vida. O amor verdadeiro é misericórdia. O amor verdadeiro, mais uma vez, é perdão. O amor verdadeiro rogou na cruz: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu lamento de coração, nós estamos vivendo uma geração de crentes cheios de ódio. Às vezes eu prego a Bíblia, eu digo assim: eu devo ser muito burro, ou eu sou muito burro, ou eu não me converti, não tem condições. Porque são ódios enrustidos, sabe? Eu lamento que a nossa construção teológica ela seja somente na vertical. Uma teologia fraca. Só na vertical, né? É porque parece que o Deus que todo mundo anuncia é um Deus meio esquizofrênico, né? É um Deus esquizofrênico. Porque imagine, hoje eu estou pregando aqui sobre Deus. Aí lá na igreja, na outra igreja, em outras igrejas, o outro pastor está falando também sobre Deus, o outro também está dizendo sobre Deus, e Deus fala várias coisas ao mesmo tempo para a gente e não bate. As pessoas estão confusas, né? Assim, comigo Deus fala uma coisa, com outro Deus fala outra, com outro Deus fala outra, e as pessoas dizem: peraí, o que é que Deus quer da gente? Porque eu não estou entendendo. Porque a gente aprendeu uma teologia que a gente olha para cima, né? A gente até diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eu oro isso, eu oro a Deus isso. Você também. A gente aprendeu a teologia que olha para cima, mas não consegue enxergar o outro. E é isso que Jesus está dizendo. Se você diz que ama a Deus, a quem você nunca viu, né? E você odeia o seu irmão a quem você vê, você é mentiroso. Porque não existe uma relação com Deus vertical se não houver uma relação com Deus horizontal. A cruz, ó, Deus nos reconciliando consigo, uma relação horizontal com o próximo, com o nosso semelhante, com os nossos irmãos. Como é que alguém diz que ama a Deus e odeia todo mundo? É alguma coisa, é outro Deus. Deve ser o Deus do ISIS, do Estado Islâmico. Não é o Deus da Bíblia. Por isso que a Bíblia diz: se você diz que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Que é fácil. Falar em línguas é fácil. Se eu quisesse, eu faria isso aqui. Era mole. Eu só não ficaria aqui, né? Mas isso é mole demais. Se quisesse entreter vocês, a gente fazia aqui uma campanha. Esses meninos aqui são 10. Chamaria eles aqui, a gente fazia aqui um negócio diferente, enchia essa igreja aqui. Lotava essas cadeiras aqui, ó. Fácil demais fazer isso. Agora o difícil é ter a capacidade de amar. Ah, isso aí, misericórdia. Isso é difícil demais. Quando eu leio as práticas de Jesus, eu digo: meu Deus, eu preciso me converter urgentemente. Eu preciso me tornar um cristão. Preciso deixar de ser religioso e me tornar um cristão.
favor, Virna, passa mais uma vez, por gentileza. Já estamos terminando, meus irmãos. Esse túmulo, sei que não dá para ver tão nitidamente, mas é o jardim da tumba em Israel, meu querido, datado do século I. É o túmulo do jardim, o jardim da tumba em Israel, datado do século I. Mesma época que Jesus viveu. Eu creio firmemente, e alguns historiadores, teólogos cristãos dizem que possivelmente essas paredes dentro desse túmulo testemunharam o maior evento da história. Testemunharam a ressurreição corpórea pelo poder do Deus vivo de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Não tem pedra, o túmulo é assim vazio. A pedra que guardava o sepulcro provavelmente pesava mais de 2 toneladas. Mas como nós lemos aqui nessa noite, as mulheres tomadas de assombro e de alegria. Não foi isso que a gente leu hoje? Já pensou mulher alegre e assustada? É bem engraçado, né? Homem também, só que homem disfarça. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele não está mais aqui. Por que você está procurando, meu querido, minha querida? Deus. Ele não está mais ali. A morte não pôde contê-lo. As paredes desse templo não podem contê-lo. Mas o Espírito que o ressuscitou dentre os mortos é o mesmo Espírito que quer dar vida a você. É o mesmo Espírito, passe e Virna, por gentileza, que deseja perdoar, salvar a sua vida. Porque ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Descanso, você precisa descansar. Mas não é descanso físico, não, é descanso de alma. Você precisa de sossego. Mas você não vai achar sossego nem paz se distraindo, brigando com todo mundo na sua casa, odiando todo mundo. Não, esquece isso. Agora, se você lançar fora o fermento velho do pecado, de tudo que é mal, e se revestir da expressão máxima da revelação de Deus, se você se revestir do pão da vida, tenha certeza, ainda que você passe por tribulações, por dificuldades, você herdará a vida eterna. Se há alguém aqui nessa noite que, ouvindo a palavra de Deus, deseja ser reconciliado com Cristo, vem até aqui, eu quero orar por você. Toda a história humana se divide em antes e depois de Cristo. Antes mesmo de você ser concebido ou concebida no ventre da sua mãe, Ele já conhecia você.
até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Ele quer ser o seu amigo. E Jesus prometeu, através do seu evangelho, da sua palavra, que ele dirá a alguns: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Ele deseja um relacionamento profundo e genuíno com você. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo escreve nessa mesma carta, no capítulo 3, ele diz, o versículo 11: ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. E o Cordeiro de Deus nos ensina que não se pode derrotar a cruz. A cruz é a derrota. A cruz é a própria derrota. Que é isso, pastor? A cruz é a derrota do ego. A cruz é a derrota da nossa capacidade. É a derrota do nosso poder de empreendimento. É a derrota da nossa soberba, da nossa altivez. Se você esqueceu tudo que você ouviu nessa noite, se lembre disso. A Páscoa é a mensagem de que o homem não pode salvar a si mesmo. A Páscoa é a mensagem de que o homem não pode salvar a si mesmo. A cruz é a derrota do ego, como eu falei, da soberba, da altivez. E a cruz é também a vitória sobre a morte. Esse é o sonho de todos os homens, né? Superar a morte. Vocês viram o cientista que morreu recentemente, Stephen Hawking? Tinha uma doença degenerativa, né? Doença terrível. Super inteligente. Mas não conseguiu superar a morte. Até a morte existe por amor de vós. Mas haverá um dia em que o mortal será absolvido pela vida. Termino com isso. Quando você morrer, eu não sei quando vai ser. Eu não sei também se eu vou estar aqui daqui a uma semana. Eu posso morrer. Não temos a vida nas mãos. Não temos controle. Não sei. Quem sabe? Mas quando você morrer, só vai haver uma realidade. Das duas, uma. Ou você vai morrer, o pó vai voltar à terra e você vai virar adubo. E os vermes irão comer a sua carne, né?
Você estará dentro de um caixão, as pessoas chorarão por você no seu velório, no meu também. Eu até brinco com minha irmã, né? Aí minha mãe fala: para com isso, menino, deixa de besteira. Ela fica me perguntando, a minha irmã: se eu morrer você vai chorar? Eu pergunto: e se eu morrer você vai chorar? Mas se os céticos estão certos, se os ateus, materialistas estão certos, a gente morre e vai para debaixo da terra. E tudo acabou. Então não faz diferença. Não faz diferença se você fez bem ou mal. Não faz diferença. Não faz diferença alguma. A forma como você viveu. Nós vamos para o mesmo lugar. Não há um juiz. Não há ninguém para prestar contas. Que diferença fez? Se você fez mais mal do que bem. Que diferença fez? Como você viveu a sua vida? A gente vai virar adubo e só isso e pronto. Nós não temos nada a ganhar, nem nada a perder como cristãos. Mas se essa história for um 1º de abril, um dia da mentira, né? A mentira de Satanás, para enganar você, para iludir você. E se depois dessa vida tiver uma outra vida, quem está com o Deus homem de Nazaré está bem, né? Quem estiver com Cristo está bem. Quem não estiver com Cristo tem razões para se preocupar.